igreja pode se assentar. Saúde os irmãos com a graça e com a paz de Jesus, amém? É um prazer voltar aqui. Eu já estive aqui outras vezes. E o que me deixa mais feliz é que cada vez que eu volto, tá mais cheio. Glória a Deus, amém? Isso é maravilhoso, porque são mais irmãos, né, na presença do Senhor, mais pessoas para nós, né, termos a comunhão. Glória a Deus pela sua vida. E eu já quero começar ministrando que você será canal de bênção na sua família. Amém. Você vem aqui, recebe o alimento espiritual e aí você volta para casa e compartilha a bênção com seus familiares. E eu profetizo que você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Bom, eu sou a Camila, todo mundo já me conhece, eu acho, né? Nós estivemos aqui compartilhando com os irmãos sobre louvor e adoração nesse final de semana. Eu canto para o Senhor Jesus há muito tempo já. E nós tivemos esse privilégio de estar aqui compartilhando sobre o que é adorar, o que é louvar. Foi tremendo, glória a Deus. E agora nós vamos compartilhar uma palavra, como o irmão Dan disse. É uma estratégia sempre, né, que o Senhor nos dá, a palavra de Deus. E eu espero que edifique a sua vida, que o Senhor me use para você receber agora o alimento espiritual. Amém? Amém. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3. E nós vamos falar aqui hoje e pregar sobre o chamado de Deus, a voz de Deus. Porque é tremendo, meu irmão, que o Senhor o tempo todo na Bíblia Ele está falando o seguinte: eu quero me relacionar com você, meu filho, eu quero falar com você. E muitas vezes nós não escutamos a voz de Deus. E aí nós não conseguimos tomar decisões corretas para as nossas vidas. Nós não conseguimos entender o caminho de Deus e o que Ele tem para cada um de nós. E o que eu quero compartilhar com você hoje é sobre isso. Camila, mas eu estou aqui na igreja e eu busco o Senhor, mas eu não estou conseguindo entender o que o Senhor quer para a minha vida. Às vezes nós precisamos compreender como ouvir a voz de Deus, porque certamente Deus fala. Desde os tempos mais primórdios, nós temos relatos bíblicos de Deus falando com seus filhos, ensinando, dando a direção. Mas muitas vezes nós não escutamos. E quando nós não escutamos o caminho de Deus, a voz de Deus, nós temos um vazio no nosso coração. A gente não sabe se está indo para o lugar certo. Talvez você não sabe se você está tomando decisões certas. Talvez você não compreende nem mesmo o sentido da sua vida. Porque é Deus quem dá sentido para a sua vida. E nós vamos falar sobre isso hoje. E existia um menino, uma criança, jovem, mas que teve todas as habilidades e conseguiu ouvir a voz de Deus ainda muito cedo. E nós vamos falar dessa criança aqui hoje. E Camila, por que você escolheu uma criança? Porque muitas vezes nós somos crianças espirituais. Às vezes nós não estamos nos preparando para poder ouvir a voz de Deus. E nós temos que nos preparar. Porque Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso. E nós temos que estar preparados para ouvir a voz dEle. E Ele quer falar conosco. Porque nós somos filhos. E qual é o pai que não quer falar com o filho, não é verdade? Ele te gerou, Ele te formou. E Ele quer falar com você. Ele quer dizer: filho, vai por esse caminho. Filho, faz isso, faz aquilo. E nós vamos entender aqui agora como ouvir a voz de Deus. Aleluia? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz e entender o que o Senhor quer para a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler juntos a palavra? Olha só, capítulo 3 diz: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes.
Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não te chamei, volte e deite-se. Então Samuel se foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e correu até Eli e disse: estou aqui, Eli, o Senhor me chamou? E disse Eli: meu filho, não te chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. E se essa voz chamar você novamente, diga: Senhor, fala comigo, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar então Samuel como nas outras vezes: Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar algo em Israel, algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E aí nós vamos pular para o versículo 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todos em Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Aleluia! Aleluia! Olha que tremenda essa palavra. O menino estava ali já indo dormir. E aí, o que acontece? O Senhor começa a chamar ele. Como ele chama você, como ele chama o pastor Dan, como ele me chama. Porque o Senhor, ele quer se relacionar, ele quer falar com seus filhos. Mas o que acontece? Às vezes nós não entendemos a voz de Deus, nós não discernimos a voz de Deus. Mas existe nesse texto, nesse breve relato, existem algumas coisas que nos ajudam a facilitar a ouvir a voz de Deus. E a primeira delas, eu queria que você prestasse bem atenção no que eu vou dizer. Olha só, o versículo 3 está dizendo: Samuel estava deitado no santuário do Senhor, aonde se encontrava a arca de Deus. Meu irmão, é tremendo esse texto, porque Samuel, ele tinha tantos outros lugares para se deitar, mas ele estava deitado no santuário, aonde estava a arca. E a arca, ela simboliza a presença de Deus. Então, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que a primeira coisa para ouvirmos a voz de Deus é estar na presença de Deus. Porque muitas vezes nós estamos em lugares errados, nós estamos fora da presença de Deus, e nós estamos: mas por que não Deus não fala comigo? Porque você precisa estar na presença dele. Mas Camila, o que isso significa? A primeira coisa que isso significa é a importância de você congregar. Congregar, vir à igreja, estar presente, porque aqui você vai ouvindo a palavra e essa palavra vai te alimentando. Porque nós somos como uma árvore. Se nós não estamos enraizados no lugar, nós somos uma árvore que murcha. Pensa comigo, uma mulher recebe um buquê de rosas maravilhoso, não é verdade? Mas ele está fora da raiz. Então aquele buquê, ele chega muito bonito e ele dura uns 5 dias. Mas no 6º dia, no 7º dia, aquele buquê começa a murchar, porque ele não está recebendo o alimento, ele não tem uma raiz. E aí, olha só o que a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, não precisa abrir.
Ele diz: não deixe de congregar na sua congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-os uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. E Sofonias 2, versículo 1 diz: querida igreja, congregai, congregai, ó nação, congregai-vos. Então o Senhor te diz: é importante você estar na igreja, porque aqui você é alimentado, aqui os louvores vão te edificando, aqui o pastor ele vai te lembrando a palavra, você vai recebendo, e aí você volta para casa cheio da unção, amém? E aí você entra a semana cheio da unção. Camila, mas eu tenho a Bíblia lá em casa, eu tenho louvores lá em casa, mas a Bíblia fala em Atos 2:42 que na igreja um irmão fortalece o outro. Você chega abatido, o irmão fala: Deus renova as suas forças. Aí você chega muito forte, mas tem um irmão que chega abatido, e aí o Deus te usa para você fortalecer aquele irmão. Aleluia! Então a primeira coisa é estar como Samuel, firme na presença, na igreja, enraizado na igreja. E a segunda coisa, ainda dentro deste tópico, é que a presença de Deus, ela significa algo ainda maior do que congregar. Congregar é maravilhoso, mas estar na presença de Deus é você receber aqui e voltar para casa neste mesmo espírito. É se ajoelhar no seu quarto, é buscar ao Senhor pela madrugada, é você colocar louvores que te deixam no espírito, é você colocar louvores que te deixam em sintonia com o céu, é você: Senhor, traz a tua presença para a minha vida, no meu falar, no meu pensar, no meu agir, para você caminhar na presença de Deus, para que a presença dele não seja algo só uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas que você tenha na sua casa a presença constante de Deus. A arca significa isso. Antigamente, né, a gente falou aqui pela manhã, você entrava na presença de Deus de uma forma difícil, né? Tinha um sacerdote que era o único que podia ter acesso à sala do trono, mas a Bíblia diz que o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. E na presença de Deus você é renovado, você é fortalecido, você cresce no entendimento e na graça, e é isso que Deus quer para você e para a sua vida. Aleluia! Então repita comigo assim: estar na presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! E a palavra ainda diz no Salmo 105: buscai ao Senhor e a sua força, buscai-o continuamente. Não é assim: buscai-o no domingo, buscai-o no sábado. É buscai-o continuamente, é diariamente. A palavra, devocionais pela manhã, ajunta a sua família, lê um texto, lê um versículo, senta de manhã para tomar um café e profetiza um versículo. Talvez a sua família ainda não é salva, não é convertida, mas comece a profetizar isso na sua casa. Buscai-o continuamente. E olha só o que o Salmo 73 diz no versículo 28: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois eu pus nele a minha confiança e nele eu anuncio as suas obras. Olha que tremendo. Davi diz: é bom para mim me aproximar de Deus, é bom para mim estar na presença de Deus, me faz bem, me faz novo, me faz alegre. Você começa a olhar as coisas não com os olhos naturais, mas com os olhos de Deus, com os olhos espirituais. E aí muda a sua perspectiva da vida, muda a sua perspectiva do semana, muda a sua perspectiva, porque você começa a olhar com os olhos de Deus, com os olhos do céu, com os olhos celestiais. Aleluia! E Samuel, ele se encontrava nessa primeira condição. Aleluia, ele estava na presença de Deus. Ele estava no templo e ele estava presente ali com a arca do Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos começar a pedir a Deus isso. Mas outra coisa muito importante que nós temos que prestar atenção e que nós aprendemos aqui com o menino Samuel, com a história dele, é que muitas vezes, olha só o que o versículo 7 está dizendo. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O versículo 7 diz: e aí
quando eu estava estudando esse texto, eu disse: Senhor, como pode uma pessoa que estava na igreja, ele estava no templo, mas ele ainda não conhecia o Senhor? E aí o Espírito Santo me disse: filha, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós conhecemos a palavra, nós louvamos, nós cantamos, mas nós não conhecemos verdadeiramente quem é o nosso Deus. E eu disse: por que, Senhor? E aí ele me disse: porque você duvida no dia da fraqueza. E quem conhece Deus e sabe do poder que Ele tem, não duvida do que Ele pode fazer. Isso é tremendo. E aí muitas vezes nós estamos com Samuel, nós estamos ali frequentando, lendo a palavra, que é maravilhoso, mas nós não temos experiências de conhecer a Deus. E o Senhor, Ele quer se revelar a você. Ele diz: eu quero me revelar. Por quê? Para você entender as coisas maravilhosas que eu tenho para a sua vida. E certa vez, eu gosto de compartilhar uma história. Havia uma menina que amava o seu pai. Irmão, era uma relação maravilhosa. Essa história saiu nos jornais. E o pai amava aquela menina. E eles eram assim, carne à unha, como eu sou com meu paizinho lá em BH. E aí, certa vez, eles estavam fazendo um passeio juntos, pegaram um barco e foram passear de barco. E eles estavam ali desfrutando de uma tarde maravilhosa, pai e filha. Mas aí o que acontece? O tempo virou de repente. E as ondas começaram a ficar mais altas. E aquele pai, ele falou: filha, fica calma, Deus está no controle. E essa notícia, ela é verdadeira. Mas o que acontece? Aquele barco não suportou e o barco se virou. E os dois ficaram na água. E eles ficaram à deriva. E aí, ela não sabia nadar. E o pai sabia nadar. E ele disse: filha, a solução é que eu volte nadando até a beira da praia e vou te ensinar a boiar. Você vai ficar flutuando. E eu vou lá buscar socorro, porque se nós dois ficarmos aqui, certamente nós morreremos. E a filha disse: ok, meu pai, me ensine a boiar. E ela começou a boiar ali naquele mar. E o pai foi nadando e voltou e buscou ajuda. Porém, somente 3 dias depois é que eles conseguiram encontrar a menina no mar. Mas você não vai acreditar, quando o corpo dos bombeiros chegaram para poder fazer aquele socorro, a menina estava viva e boiando. Glória a Deus. E aí eles começaram: meu Deus, isso é impossível. Nós pensamos que nós íamos encontrar uma menina morta. E o pai continua procurando: ela está viva, ela está viva. E aí de repente resgataram a menina e ela estava muito queimada já do sol e do sal da água. E aí um dos homens que a resgatou disse: filha, você é tão pequena. Ela tinha 8 anos. Você é tão pequena, esse mar é tão grande, como que você sobreviveu esse tempo todo? E aí ela disse uma resposta que nunca mais eu me esqueci. Ela disse: o meu pai prometeu que voltaria para me buscar e ele nunca mentiu para mim. Olha que tremendo! E o pai, ele te prometeu que ele estaria com você todos os dias, de agora até a eternidade. Mas muitas vezes nós geramos dúvida no nosso coração. Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. Aquela menina conhecia o pai que ela tinha. Ela sabia: eu posso confiar, eu vou ficar viva, eu vou continuar boiando, eu não vou desistir, porque meu pai vai voltar para me buscar. E nós fraquejamos na fé muitas vezes. Nós não acreditamos porque nós não confiamos. Por quê? Porque duvidamos, não conhecemos a Deus como deveríamos. Nós nos esquecemos dos grandes feitos que Ele fez, que Ele operou. Um Deus que abriu o mar vermelho. Um Deus que derrubou os muros de Jericó. Um Deus que conseguiu fazer tantas proezas e sinais. E nós duvidamos do Senhor. Duvidamos da provisão. Duvidamos do amor. Muitas vezes nós precisamos ser lembrados. Mas nós precisamos buscar o Senhor. E olha o que a palavra diz para nós, Oséias 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como chuva serôdia.
A palavra diz, você tem que buscar a conhecer a Deus, porque quando você conhece, você não duvida. Quando você conhece, você não fraqueja. Quando você não conhece, você é fortalecido no Senhor, porque você sabe que a salvação virá, que o socorro vem do monte. Você sabe, eu posso elevar os meus olhos para o monte, porque o socorro certamente virá. Certamente virá. Conhecer a Deus é fundamental. Daniel, capítulo 6, versículo 13, diz: então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, ele faz a sua oração. Esse versículo diz que Daniel, mesmo sendo possivelmente morto por causa de Jesus, ele não deixava de orar e de falar com Deus. Ele buscava conhecer a Deus. Por isso que ele não temeu. Quando disseram: Daniel, vão te jogar na cova dos leões, por causa desse Deus. Mas ele falava com Deus todos os dias. A Bíblia diz, 3 vezes por dia ele estava de joelhos, orando, falando com Deus. E aí quando a tribulação chegou, o que houve? Ele disse: eu não vou temer, porque eu conheço o Deus que eu tenho. Eu não vou me assustar, porque eu conheço o Deus que eu tenho. E eu digo para você, se o dia mal vier na sua vida, você não deve temer. Você deve antes conhecer a Deus, porque aí você vai saber quão grande e maravilhoso Ele é, e Ele pode trazer alívio e solução para a sua vida. Aleluia. Tiago 2, versículo 23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha que tremendo. Abraão tinha tanta relação com Deus, ele conhecia tanto a Deus, que ele foi o único homem da Bíblia chamado amigo de Deus. Amigo. Amigo, como nós somos amigos, irmão Dan. Como eu desabafo e Dan desabafa comigo. Como quem senta para tomar um café. Amigo é aquele que desfruta de momentos maravilhosos, mas é aquele também que está com você no dia da tribulação. A palavra diz que em todo tempo se ama o amigo, mas na angústia se faz um irmão. Em todo tempo o amigo está com você. Em todos os momentos esse amigo está com você. Esse é o seu Deus. Um Deus que quer ser seu amigo. Um amigo presente. Um amigo com quem você pode falar todas as coisas. E Ele quer ser conhecido por você. Ele quer ser conhecido por você. E para isso, meu irmão, é Bíblia, é oração. Porque muitas vezes nós conhecemos a Deus por meio de terceiros. Mas isso não é o que Deus quer. Isso não é o que Deus quer. Ele quer que você tenha suas experiências com Ele. Ele quer que você conheça Ele com as suas experiências. Olha que tremendo. E a palavra de Deus ainda diz, em Mateus 22, versículo 29: Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus estava ensinando os discípulos e Ele diz: vocês estão errando porque vocês ainda não conhecem a Deus. Vocês estão errando porque vocês ainda não conhecem o poder de Deus. Oh, meu irmão, quando você conhece o poder de Deus, você não duvida. Quero compartilhar algo com você na nossa vida, na minha vida e na vida do meu marido. Nós temos buscado conhecer a Deus intensamente. Nós temos buscado conhecer a Deus profundamente. E o meu esposo, ele é jogador de futebol. E no futebol tem uma coisa que é assim: o jogador, ele quer jogar. Ele não quer ficar no banco de jeito nenhum, por uma série de motivos profissionais. E aí o Léo vinha jogando, mas aí houve um tempo em que o Senhor disse: agora é tempo de banco. E aí no primeiro momento a gente, poxa vida, não é isso que eu quero, né? Não é isso que seria interessante. E nós começamos a orar, e nós começamos: Senhor. E Deus começou a falar pra gente: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí nós mudamos a oração: Pai, faz a tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. E toda vez que o Léo sai de casa, nós lemos a palavra, eu profetizo na vida dele, e eu digo: Senhor, honra o teu servo. Eu unjo o Léo do pé à cabeça. Eu falo que ele chega lá cheio de óleo, mas unjo ele todo, porque é importante você fazer o ato profético, né? E aí, no ano passado, ele ainda no banco, de repente,
começou-se a expectativa do Cruzeiro ser campeão brasileiro. E Léo ainda no banco. E aí eu comecei, Senhor, eu tô sentindo que é agora. Eu tô sentindo, e o Senhor falou, eu falei, eu sou Deus. E aí o Cruzeiro começou a tomar uma distância lá na pontuação, que eu não entendo muito bem do assunto, meu papel é orar e interceder, mas até hoje eu não sei o que é impedimento, é um mistério o tal do impedimento. E aí, de repente, quem que o Senhor coloca para jogar na hora certa e no momento certo? O Léo, servo do Senhor. E no dia, e aí o Léo começou a jogar, e o Cruzeiro começou a ganhar. E no dia que o Cruzeiro foi campeão brasileiro, o Léo estava jogando em campo, para a glória de Deus. E aí foi um testemunho maravilhoso, porque em todo o tempo nós não deixamos de crer, nós não deixamos de duvidar, porque nós conhecíamos a Deus, nós sabíamos que Ele podia colocar o Léo no banco, mas podia colocar o Léo para jogar de novo, não é verdade? Porque a palavra diz que o Senhor é quem estabelece as estações, Ele coloca os reis, Ele tira os reis, Ele faz conforme a vontade dEle. E quando você conhece a Deus, você não duvida. E esse testemunho nós damos porque foi para a glória de Deus. O Senhor mostrou que Ele põe no banco, mas na hora certa Ele entra com você em campo e te dá a vitória nas suas mãos. Aleluia! Então nós precisamos conhecer a Deus, e assim nós não vamos errar. Porque se no lugar de profetizar a vitória, eu estivesse murmurando, ah não, mas esse técnico não sabe o que faz, talvez eu deixaria ele mais ansioso, talvez eu deixaria o Léo mais desestruturado, mas o Senhor nos deu a sabedoria. Nós fomos buscar com Ele, e quando Ele entrou em campo, Ele sabia que era Deus que estava entregando essa vitória nas mãos dele. Aleluia! E assim o Senhor faz na sua vida. Ele diz, quando você me buscar, você não vai duvidar. Aquieta-te, alma, aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia! E aí, olha que interessante. O primeiro passo é nós estarmos na presença de Deus. O segundo passo é conhecer a Deus, é buscá-lo intensamente. E aí, um terceiro passo é o Senhor mesmo que nos revela, né? Olha que tremendo. Um terceiro passo que é muito importante para a nossa vida, que é tremendo, o Senhor trouxe essa revelação. Olha só que interessante, Samuel estava ali na casa do Senhor, buscando conhecer a Deus, buscando a presença dele. Mas havia uma pessoa junto com Samuel. Havia o profeta Eli que estava junto com Samuel. E aí, é muito interessante, porque eu te pergunto, quem são as pessoas que estão andando junto com você? Samuel estava andando junto com Eli. A Bíblia diz que Samuel foi entregue no templo para que Eli cuidasse dele, para que Eli ensinasse para ele os caminhos de Deus. E aí um terceiro passo, muito, muito importante, é você pedir ao Senhor orientação das pessoas que vão caminhar junto com você. Meu irmão, isso é muito sério. E até isso o Senhor nos ensina na palavra, porque olha só, que tremendo que aconteceu. Nós vimos aqui no texto que o Senhor, Ele chamou Samuel por várias vezes. Várias vezes Ele disse, Samuel, Samuel. E Samuel não estava entendendo. Samuel, o que ele fazia? Ele ia lá no profeta Eli e achava que era a voz do profeta. O profeta está precisando de mim. A Bíblia fala que ele já estava um pouco mais velho. Então Eli estava ali, eu estou achando que o profeta está me chamando. Nós não compreendemos a voz de Deus, mas o Senhor usa pessoas para nos dar uma direção. Muitas vezes nós estamos desorientados e desorganizados, mas o Senhor coloca amigos, profetas, sacerdotes, irmãos do louvor, pessoas da igreja para te dar uma direção, um conselho de sabedoria. Quem sabe você está casada e está com situação, um conflito no seu casamento. Com quem você tem procurado conselhos de sabedoria? Samuel procurou conselho com Eli, que era o profeta. Mas muitas vezes nós procuramos conselhos e orientações de pessoas erradas, pessoas que não estão sendo guiadas pelo Espírito, ou pessoas que muitas vezes não são uma referência moral ou social.
é muito importante você prestar atenção para quem você está desabafando, em quem você está buscando ser amigo. Nós temos que amar todas as pessoas. A palavra nos diz: amai o seu próximo como a ti mesmo. E o próximo é todo mundo, amém? A gente não tem que fazer acepção de pessoas, é amar todo mundo. Mas você precisa prestar atenção na hora que você for contar um problema, pedir uma orientação ministerial, uma orientação profissional, uma orientação conjugal, uma orientação sobre cuidar dos seus filhos. E olha que tremendo, a palavra de Deus diz, certamente ele foi um homem que teve os seus erros. Como pai, ele teve umas falhas. Se você ler a história de Eli, você vai ver que ele teve algumas falhas como pai, mas nós somos humanos, né? A própria canção diz: sou humano e não sou perfeito. Mas a Bíblia diz que ele era um profeta, era um homem usado por Deus, e ele buscava refugiar-se na palavra. Então nós temos que tentar voltar os nossos olhos para irmãos que estão buscando uma direção do Senhor também. É importante você amar as pessoas, andar com elas, né? Você ser uma pessoa forte para puxar a outra com você. Mas é importante você ter o discernimento, porque se Samuel não tivesse com Eli ali, é claro, eu creio que Deus ia continuar chamando, porque Deus não desiste, né? Ele ia continuar chamando até que Samuel entendesse. Mas Eli, ele já tinha uma experiência espiritual e ele facilitou o processo. Olha que interessante. E às vezes nós erramos por conselhos mal dados. Quem sabe você já desabafou. É muito comum. Hoje em dia, por exemplo, eu sou psicóloga, não sei se todos sabem. Mas vou dar um exemplo. As mulheres hoje estão gritando por uma independência. E qualquer coisa hoje, irmão, é motivo para você separar do seu marido. E eu rejeito sempre isso em nome de Jesus. Porque a palavra diz que Deus uniu, o homem não separa. O casamento, ele tem as suas dificuldades, mas nós temos que lutar para que ele dê certo. Amém? E no meu consultório, muitas vezes, eu chego e ouço coisas assim: eu tô passando por essa dificuldade com meu marido. E aí eu conversei com as minhas amigas, elas disseram: amiga, você trabalha, você é independente, você é bonita, tá nova, separa desse cara, ele só te dá dor de cabeça. E aí muitas vezes ela pensa: vou separar então, recebi um conselho, né? Acho que eu vou. Porque muitas vezes nós estamos vulneráveis, né? Os nossos sentimentos estão bagunçados. E aí você tem que tomar cuidado, prestar atenção em quem está te aconselhando, com quem você está desabafando. Porque a Bíblia, o Senhor, Ele nos dá princípios, né? Ele nos dá referências. E aí você pensa assim: mas o Senhor, Ele zela pelo casamento. Então esse conselho eu vou guardar e vou deixar no cantinho. E eu vou buscar um conselho agora na palavra. Porque o Senhor ama o casamento. Ele faz questão do casamento, da família. E aí você pensa: Senhor, eu vou precisar de uma pessoa da unção agora para me aconselhar. E glórias a Deus, o Senhor plantou essa igreja neste lugar. Porque hoje você tem aqui pessoas ungidas, consagradas, com discernimento e sabedoria espiritual. E aí muitas vezes você pode chegar e falar: irmão Dan, preciso de um conselho. Irmão Dan, irmã Estela, eu estou precisando de uma orientação, assim como o Samuel procurou o profeta Eli. E aí evita o quê? A demora. Porque talvez, olha só, na terceira vez só é que Samuel conseguiu captar que era a voz de Deus. Mas poderia ter sido na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na décima. Às vezes a gente dá voltas e voltas e voltas, e o Senhor está falando, e aí um empurrãozinho do irmão Dan pode te orientar, pode te colocar ali no rumo certo para ouvir a voz de Deus. Então, comece a orar: Senhor, coloca na minha vida pessoas abençoadas, pessoas para me ajudar a crescer, pessoas para me fortalecer na fé, e certamente Deus vai te conduzir em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E olha o que o texto diz:
1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você tem os princípios do Senhor no seu coração, mas as más conversações, elas vão corrompendo você. Por isso é importante que você esteja numa conversação santa, amém? Uma conversação poderosa na unção. Por quê? Para você não ir se corrompendo. Porque nós somos de natureza errada. Nós somos de natureza pecaminosa. Mas por isso o Senhor deixou a palavra, para que você renove a sua mente diariamente na palavra de Deus. Aleluia! E a palavra ainda diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele medita na palavra dia e noite. Antes ele busca conselhos dos abençoados, da orientação. Então, o próximo passo para nós entendermos a voz de Deus e o chamado dele é você pedir a Deus que coloque pessoas de Deus na sua vida. Aleluia! E certamente Ele colocará. Certamente o Senhor vai te conduzir. E aí, de repente, olha que tremendo, você se torna aquela pessoa abençoada. Aí as pessoas vão começar a te procurar. Aí as pessoas vão dizer: irmã, estou precisando da sua orientação, porque você já é bênção. Aleluia! Porque o Senhor faz assim. Você começa fraco, mas você fica forte. E aí você fortalece o outro. E é uma família. E é uma corrente poderosa. Aleluia! Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, irmão. Aleluia, Deus. Obrigada. Para nós encerrarmos essa parte, que hoje de manhã eu falei muito na cabeça do pessoal. Para nós encerrarmos, nós falamos aqui sobre buscar a Deus, sobre conhecer a Deus, sobre andar com pessoas de Deus e, por último, para nós compreendermos o sentido da nossa vida com Deus, é muito importante que haja disposição no seu coração. Camila, por que tem que ter disposição? Porque, veja bem, Samuel, ele já estava deitado. Vamos pensar no nosso dia. Você já deitou, já escovou seu dente, já está debaixo da coberta no quentinho. Aí começa uma pessoa a te chamar: fulano, vem cá. Aí você destampa, tá, levanta, vai lá. Aí você chega lá: o que foi? Ah, não, pode deixar. Aí você deita de novo, né? Deita lá no quentinho. Na hora que você começa a pegar no sono, Samuel! Aí Samuel, poxa, eu já estava quase dormindo. Mas aí ele levantava e ia de novo. Ó, à disposição. Muitas vezes você se deita, aí seu esposo ou sua esposa: amor, pega uma água pra mim. Poxa, eu já tô dormindo, vai lá você. Ou então você tá deitado, aí seu filho te chama: ô mãe, o quê? Tem um escuro aqui. Ah não, não tá escuro não. Cadê a disposição? Muitas vezes a gente fala assim: tá cansado, teve um dia corrido, é natural. Mas se Samuel não tivesse disposição no coração, ele não teria ido lá tantas vezes, olha só. E às vezes falta disposição. O Senhor fala: filho, vai lá na casa da irmã, faz uma visita lá. Ela estava precisando ouvir a palavra. Ai Deus, mas hoje é meu dia de folga. É o único dia que eu tenho para fazer a unha, senão eu vou ficar a semana toda com a cutícula aqui horrorosa. E aí tá faltando um pouco de disposição. Aí Deus está falando, mas você está colocando outras coisas na frente. Ai Deus, mas tô com sono, agora não. Tem uma canção da Ludmilla Ferber que ela diz assim: alta madrugada, já estou deitado e cansado, mas ouço Deus me chamar. A sua voz suave é como um perfume, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu estou muito cansado, mas eu paro tudo para ouvir a voz de Deus. Essa canção é tremenda, porque ela está dizendo que você tem que ter disposição para ir no seu chamado. Samuel tinha essa disposição. Samuel tinha essa disposição no coração. O profeta falou para ele: e vai te chamar de novo a voz. Ele podia ter falado: poxa, de novo, até quando que eu vou perder meu soninho? E aí
É tremendo porque na hora que chama Samuel pela terceira vez, ele responde: pode falar que eu estou aqui, eu sou teu servo, aleluia, glória a Deus. E aí, olha o que a palavra diz em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o teu coração. Muitas vezes a disposição do nosso coração está em outras coisas, estão em coisas que vão passar nessa vida. E aí você pode refletir nessa noite: para o que eu tenho disposto o meu coração? Será que eu tenho me disposto para ouvir a voz de Deus? Será que eu tenho me disposto para ouvir o chamado? Será que eu tenho atendido a voz de Deus? Será que eu estou, não, agora não, depois? Deus está falando com você, igreja. Deus está falando com a igreja evangélica, aspirantes de Cristo. Deus está falando com você. Cabe a você a disposição de querer ir servir. Aleluia! E houve um homem na Bíblia. Eu gosto de fazer esses paralelos porque a Bíblia é tão rica, né? Nós estamos falando de Samuel, mas houve um homem na Bíblia. Um homem que teve uma disposição tremenda. Esdras era o nome dele. Por que Esdras teve uma disposição tremenda? Porque ele tinha uma obra para fazer. O templo, naquela época, o templo havia sido destruído. Vamos imaginar aqui? O templo foi destruído. Caiu as paredes. Não tem mais louvor, não tem como. E aí Esdras falou: peraí, Deus me chamou e nós vamos reconstruir o templo. E aí a palavra diz, olha só, em Esdras 7:10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras começou a organizar o povo, imagina, gente, você faz reconstruir um templo, trabalhão que não deve ter dado, né? E aí Esdras começa: não, eu tenho um coração disposto. O Senhor me chamou para reconstruir o templo. E aí o Senhor te chama nessa noite. O Senhor diz seu nome: João, Maria, Elizabeth, Sandra. O Senhor está dizendo o seu nome. E o seu coração está disposto. Mas eu queria te dizer uma coisa como serva, que eu sou serva. Eu queria te dizer que a coisa mais preciosa do mundo é ter o coração disposto na obra de Deus. Eu estou fazendo isso a minha vida inteira. A minha vida inteira. E eu nunca me arrependi de ter ido a um chamado de Deus. Nunca houve um momento em que eu dissesse: poxa, Deus, não queria. Ai, Deus, me arrependi. Pelo contrário. Pelo contrário. Cada vez que eu ouço um chamado e vou, eu quero voltar. E aí eu já começo a ficar ansiosa. Deus, chama de novo, porque é muito bom. Você se sente exatamente no centro da vontade de Deus. E as outras coisas não valem nada. O que vale é Deus e a presença dele na nossa vida. Então comece a ficar atento. Comece a ficar atento, porque a palavra de Deus diz: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. O Senhor, quando Ele diz ide, Ele está falando: seja disposto para a obra, seja disposto porque eu vou falar com você, seja disposto para levantar da sua cama e guerrear mais um dia, seja disposto para levantar e começar a profetizar na sua família, seja disposto para vir à igreja e clamar e louvar, seja disposto para ajudar este projeto, seja disposto para fazer o seu casamento dar certo, seja disposto para tirar os seus filhos da droga, seja disposto para profetizar que a cura vai vir, seja disposto. Você tem que estar disposto, porque o poder ele vem de Deus, mas a ação é nossa. Deus quer te usar como instrumento. Então você precisa: Senhor, eu estou aqui, faz e me usa. Esteja disposto, porque aonde você colocar o seu coração, aí está o seu tesouro. E eu quero te convidar a pôr o seu coração no reino de Deus, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra diz que tudo vai passar, mas o reino de Deus não vai passar. Quando você tem o seu nome escrito no livro da vida e vive para o Evangelho, você não vive só essa vida. Você tem uma vida de salvação na eternidade. Você tem o nome escrito no livro da vida e ninguém pode tirar isso de você. Você pode pensar: Senhor, eu sou um estrangeiro nessa terra. Eu estou aqui pregando o Evangelho, fazendo a tua obra, mas a minha vida é no céu. E a palavra de Deus diz, fecha os teus olhos, vamos imaginar isso agora. A palavra de Deus diz que no céu não haverá tristeza. A palavra de Deus diz que no céu não haverá
choro, nem pranto, nem problemas, nem preocupações. A palavra de Deus diz que lá você vai andar em ruas de ouro. Aleluia! A palavra de Deus diz que você vai ter mansões celestiais para você lá. E que nós passaremos a eternidade adorando e louvando o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. E olha só, para nós encerrarmos, a palavra de Deus diz em Tiago 1:22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não só ouvintes, porque quando se é somente ouvintes, você está sendo enganado. Meu irmão, não vale de nada se você ouvir a palavra e não praticar a palavra. E quando ele diz esteja disposto, a disposição é um verbo, é uma ação. Amém? Estar disposto é ir. Então não adianta você ser um ouvinte, sei tudo da Bíblia, de cabo a rabo, como diz lá em Minas. Mas se você não pratica, não vale de nada. Não vale de nada. A Bíblia diz que é uma enganação, porque a palavra de Deus, ela é ação. Jesus era um homem de ação. Jesus pegava e fazia. Vamos atravessar o mar agora para pregar lá no Cafundel, como diz lá em Minas também. Jesus ia. Vamos ali visitar Zaqueu, que é um homem problemático. Jesus ia. Vamos entrar na casa dele. A mulher de Samaria está ali, problema. Deus falava, vai, e ele, eu vou. E Jesus seguiu toda a sua trajetória, indo, praticando a palavra, E eu te convido nessa noite a ser um praticante da palavra. E olha só que tremendo para nós encerrarmos. Fechei. Já estava mesmo encerrando. Mas eu não posso deixar de falar isso para você, que eu saí de Belo Horizonte para profetizar na sua vida, amém? Meu irmão, há tanto tempo a gente está tentando, eu creio muito nas coisas de Deus, sabe? E há tanto tempo a gente está tentando vir aqui, né? E o Senhor me trouxe esse final de semana. Então é porque era para você. Você tinha que ouvir isso, amém? Amém. E aí, olha só, então, buscamos a Deus, conhecemos a Deus, andamos com pessoas de Deus e praticamos a palavra de Deus. E olha o que acontece quando você faz todas essas coisas. Vou substituir o nome de Samuel pelo meu nome, e você vai considerar o seu agora, amém? Amém. Enquanto a Camila crescia, o Senhor estava com ela, aleluia! Amém. Vamos dizer essa frase, você vai pôr o seu nome agora, tá bom? Vamos dizer, diga comigo. Enquanto a Camila crescia, o Senhor estava com ela. Toma posse? Amém. Aleluia! E fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Deus vai cumprir tudo na sua vida, igreja. Ele não promete coisas que Ele não cumpre, porque a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Ele não é filho de homem para mentir. Ele é filho de Deus, e a palavra dele nunca mente. E toda Porto Alegre, aleluia, irmão Dan, todo Porto Alegre, em toda a região, reconhecia que o irmão Dan estava confirmado como profeta do Senhor. Amém? Amém. Olha que tremendo. Quando você faz essas coisas, você é confirmado como profeta. E o que é um profeta? O profeta é aquele que abre a boca e a coisa acontece. Profeta, a gente tem um exemplo tremendo. Ezequiel era um profeta. E aí Ezequiel, ele chega de o que acontece? Deus manda ele para um vale cheio de ossos. Pensa comigo, osso puro. E aí Deus fala com ele assim: Ezequiel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você crê que esses ossos podem voltar a ter vida? E aí Ezequiel fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabia que podia, né? E aí ele fala assim: então, filho, abre a sua boca e profetiza. Deus podia ter instalado o dedo e os ossos dele voltado a ter vida, mas Ele nos chama para ser profeta porque Ele quer nos usar como boca. Amém? Ele quer te usar como boca. E aí o profeta Ezequiel, ele levanta diante dos ossos e fala: ossos,
voltem a ter vida em nome de Jesus. E o que aconteceu, igreja? De repente os ossos começaram a fazer barulho, e a Bíblia fala que eles foram se juntando osso a osso, e daí um pouco um exército estava ali, erguido. E o Senhor está dizendo: todo Porto Alegre vai reconhecer você como um profeta. Você vai liberar a palavra de vitória. Você vai levantar e profetizar: eu te abençoo em nome de Jesus. E a pessoa vai ser abençoada. Você vai profetizar: essa igreja vai crescer. E a igreja vai crescer, porque o Senhor está te selando hoje como um profeta. Amém? Diga: eu tomo posse. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar cantando uma canção agora, e o Senhor vai usar a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Vamos estar orando agora essa oração em nome de Jesus. Cante assim: sonda-me, Senhor, que me conhece. Diga: quebranta o meu coração. O Senhor vai te transformar nessa noite. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, diga bem forte agora: Pai, usa-me.
voltarão para casa ouvindo a tua voz. Eles voltarão para casa ouvindo o teu chamado e crescendo e sendo selados neste lugar como profetas, bocas de Deus para este tempo, para esta nação.